O projeto do curso de Pedagogia da Universidade de Sorocaba, intitulado Aula Magna, inicia-se no primeiro semestre de 2006 e tem como objetivo a abertura de espaço para depoimentos orais de professores, ex-professores, coordenadores e todos os envolvidos com o curso ao longo de sua história. De cunho memorialístico, tais depoimentos são gravados no Laboratório de Comunicação da Uniso e estão disponibilizados tanto à comunidade acadêmica quanto ao público externo interessados em conhecer a história do curso de Pedagogia na expressão dos seus protagonistas. Professora Vânia Regina Boschetti. Formação acadêmica, graduada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Especialista em História Contemporânea e Relações Internacionais. Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atividades na Universidade de Sorocaba, Uniso. Professora titular de História da Educação do curso de Pedagogia. Professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Educação nível mestrado, integrante da Comissão Técnica do Programa de Iniciação Científica, integrante do Comitê de Ética, conselheira do Conselho Municipal de Educação. Sônia Schebel Mercado Sparte. Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba em 1970. Mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com dissertação sobre relações de gênero nos livros didáticos e nas práticas docentes, 1995. Doutor em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com tese sobre Educação para o Trânsito como Desenvolvimento de Consciência, um estudo com universitários, 2003. Vice-diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, 1980 a 1984. Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, de 1988 a 1992. Chefe do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, 1986 e 1987. Membro da Comissão do Projeto Uniso, de 1988 a 1994. Vice-diretora comunitária do Centro de Ciências Médicas e Biológicas da PUC São Paulo, de 1997 a 2001. Primeira presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Sorocaba, 1996 a 1998, como representante da Uniso. Professora de Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de 1973 a 2006. Professora de Psicologia na Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Sorocaba e na Uniso, de 1972 até a presente data. Participou de inúmeros cursos e congressos no Brasil e no exterior. Casada há 35 anos com o professor Alceu Sparte, mãe de 3 filhas e avó do Hugo. Estamos nessa tarde, mais uma vez, com a continuidade do projeto Aula Magna. O projeto Aula Magna tem como objetivo resgatar a memória da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba a partir dos seus professores, funcionários e pessoas que construíram uma história que vem desde 1954. Esse projeto foi idealizado e coordenado pela professora Dulcina Guimarães Rolim, do Colegiado de Curso de Pedagogia, e está tendo o apoio desde o seu início do setor de comunicação e dos laboratórios de comunicação da Universidade de Sorocaba, apoio da Pró-Reitoria Administrativa, e está se configurando como uma prática bastante salutar para a gente não esquecer realmente as questões relacionadas às nossas origens e às pessoas que fizeram parte do nosso cotidiano, fizeram e fazem parte. Falar
de Faculdade de Filosofia enquanto embrião da Universidade de Sorocaba, sem falar da professora Sônia Schebel Mercado Sparte, seria imperdoável. A professora Sônia tem um histórico de mais de 30 anos na instituição e fez uma trajetória muito particular e extremamente rica em relação à participação das questões relacionadas à Faculdade de Filosofia, como aluna, como professora, como diretora, vice-diretora da Faculdade de Filosofia. Essa faculdade, durante esses 30 e tantos anos, teve com a professora Sônia uma reciprocidade muito grande, uma identificação naquilo que a gente pode chamar de um processo e de um trabalho educativo da melhor qualidade. Por isso mesmo, né, nessa sequência das nossas entrevistas, a professora Sônia nos recebe, abre a sua casa, os seus arquivos e coloca a sua memória para retomar momentos muito importantes da nossa vivência acadêmica. A Faculdade de Filosofia, que vem dos meados do século passado, na verdade, proporcionou, através de tudo aquilo que foi feito, a possibilidade de se transformar na Universidade de Sorocaba. Uma história que vem com várias nuances, com muitas diferenças, com embates, com problemáticas, mas com uma riqueza que não se pode perder, deixando simplesmente que as pessoas tenham uma lembrança pequena. Então, a Sônia hoje aqui vai falar um pouco dessa sua história agregada à instituição do ensino superior em Sorocaba. Sônia, como foi sua vida de estudante dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras? Bom, Vânia, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa apresentação elogiosa que você fez a mim, parabenizar a professora Dulcina pela autoria desse projeto, que eu admiro demais. E começando, então, dizer que a minha aproximação da Faculdade de Filosofia foi antes de me tornar aluna. Eu prestei o vestibular para pedagogia em 1967, mas frequentei cursos de extensão cultural de 64 a 66. 64, 65, 66 foram os 3 anos do curso colegial que eu fiz no Santa Escolástica e que era o colegial normal, depois chamado magistério. Mas tinha uma característica interessante. A Faculdade de Filosofia tinha 2 tipos de cursos de extensão. Extensão universitária, para quem ou era universitário ou já tinha se formado. Então, era licenciado ou bacharel, mas já tinha o curso universitário completo. Ou então era aluno da faculdade, dessa Faculdade de Filosofia ou outra faculdade. Era extensão universitária. Mas tinha extensão cultural, que era para os secundaristas. Então, eu tinha uma admiração muito grande pela faculdade, pelos professores, e essa oportunidade de fazer um curso com eles de 30 horas, 40 horas, que recebia um certificado de frequência, não era nota, mas que já estava em contato com a faculdade que eu queria frequentar depois. E eu tenho certificados. Eu fui rever, claro que eu não me lembro tudo de memória, mas fui rever em 64, que foi o primeiro contato meu com a faculdade, eu fiz 3 cursos de extensão. Os certificados assinados, primeiro deles, Atualidades Filosóficas, assinado por Aldo Vanucci, diretor da faculdade, Iraí Carone, coordenadora do curso, e José Carlos de Araújo Neves, o secretário da faculdade. Tenho aqui o certificado, depois, se for o caso, até para ilustrar aí o primeiro, né? Então, eu creio que era a presença da faculdade na comunidade, não só entre os seus alunos, mas talvez os futuros alunos, ou mesmo quem nem chegasse a ser aluno ali, mas enquanto colegial ela tinha essa presença. Bom, daí prestei o vestibular para pedagogia, com peso muito grande nas costas. No ano anterior, 66, o primeiro lugar era da Belmira Amélia de Barros, ex-aluna do Santa Escolástica, e pegou o primeiro lugar.
E daí as freiras diziam, o ano que vem o primeiro lugar vai ter que ser seu. E foi. Mas estudei janeiro e fevereiro. Janeiro e metade de fevereiro, porque o vestibular era na metade de fevereiro. Era classificatório, com classificatório, média. Publicado no Cruzeiro, no Diário e na Folha Popular, a classificação, as notas, né? Então eu li tudo e fiz um cursinho, que na época era famoso, do Frota, Ermelindo Frota. E nessa época também entrei em contato com ex-alunos, alguns recém-formados, que davam história geral, filosofia, psicologia, português. Eu sei que o de história, que me marcou muito, o Gilberto Radice, ele dizia, vocês têm que conhecer esses 2 volumes, era do Burns, História da Civilização, História Geral da Civilização. Mas quando eu fosse da faculdade, eu comprei e li para o vestibular os 2 volumes do Burns, e assim vários outros, né? Exame escrito e oral, ponto sorteado. E eu me lembro que de História Geral, quem me examinou foi o professor Edson Segamarque. No exame oral, sorteou um ponto, Renascimento. Ele olhou para mim e falou, fale do Renascimento nas artes, nas ciências, na cultura de maneira geral, nos Países Baixos, na Itália. E daí o Burns me salvou. O Burns me salvou, então. Estava na cabeça. Estava lá. Depois, os 2 primeiros meses, não inteiros, mas quase os 2 primeiros meses, foram de greve. A faculdade era gratuita. Tinha gratuidade porque tinha 3 verbas governamentais que mantinham a faculdade. O salário dos professores, a atualização da biblioteca, a manutenção da faculdade. Era uma verba federal, uma verba estadual, uma verba municipal. As verbas primeiro foram diminuindo e depois acabando. 66, a Belmira eu conversei muito com ela já tinha mensalidade, mas a mensalidade era o que faltava para complementar a verba, não o valor. Isso em 66. 66. 67, daí eu como aluna já tinha o meu carnê, 67, 68, 69, 70. Os cursos eram de 4 anos. Mas as verbas estavam atrasando e o que os alunos pagavam não conseguia suplementar, então os professores entraram em greve. E daí começou a minha independência de alguém que estudou 11 anos no centro escolástica, que era filha única, que tinha um controle muito grande. A faculdade começou a minha independência, por quê? Porque os alunos organizavam caravanas e iam a São Paulo. E eu que nunca tinha ido sozinha, fui em Congonhas, receber o ministro Jarbas Passarinho e pedir a federalização da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Às vezes de cometa, às vezes com ônibus fretado, mas com a planta de São Paulo na mão, tentando aprender a andar por lá, né? Depois, as aulas voltaram ao normal, foram repostas. Nós nunca estudamos em período integral, mas era curioso. Tínhamos 5 aulas de manhã e muitas vezes 2 aulas à tarde. E sábado, manhã e tarde. Estatística, biologia educacional. Então, não dava para enquadrar o nosso curso de pedagogia nem como período integral, mas nem como período parcial. Ele ficava no meio termo. Histórico escolar beirava quase 4.000 horas de aulas, né, nos diversos conteúdos. Então, foi um início assim, tumultuado para mim, né? Professor em greve, mas eles tinham todo o direito de querer receber o salário. E a faculdade mostrando, então, a questão do governo diminuindo a ajuda que tinha a universidade, a questão do MEC-USAID, a interferência norte-americana na universidade, direta e na autonomia da universidade brasileira, Paulo Freire no exterior, no exílio, e a publicação de Educação como Prática de Liberdade, quase que um livro proibido, mas que eu ganhei em 67, de presente de aniversário, já em junho, no primeiro semestre, de colegas meus do curso de filosofia, do curso de história, que já me tornei amiga deles, e um dos quais o Lino, José Lino de Oliveira Bueno, hoje professor na USP, em São Paulo, casado com a Belmira. E a Juque, a Jeque, a Joque e a Juque. Então, Juventude Universitária Católica,
discutindo a plataforma de Camilo Torres, e alguém dizia, que plataforma é essa de Camilo Torres? Quer dizer, Che Guevara morre em 1967, né? Maio de 68 é movimento na França dos universitários em relação ao ensino universitário que tem repercussão no Brasil. E daí vou eu para Maria Antônia, em São Paulo, onde funcionava a filosofia da USP. No dia que teve o ataque do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, porque a USP desse lado, extremamente questionadora, entre aspas, subversiva, e o Mackenzie mais conservador, e a Rua Maria Antônia dividindo as duas. E vou com um seminarista, que hoje é padre em Bragança Paulista, isso se já não tiver numa posição da hierarquia da igreja acima de padre, o Giovanni Barrese, filosofia. Giovanni. Vou com ele, pegar o quê? Material da linha chinesa de Mao Tse-tung, para eu trazer e vir discutir aqui. Quando ele viu, ele falou, mas era esse o documento que você veio buscar aqui? Eu falei, é isso. Você falou que podia me acompanhar, ele era aluno de filosofia e uma pessoa muito participante. E assim foi. E depois foram outras independências que eu fui conseguindo, daí como professora, como diretora, etc. Mas foi assim um banho de autonomia, eu acho, esse primeiro ano universitário para mim. Fora as aulas, evidentemente, que eu gravava. Eu achava tão bem dadas. E quando eu me formei no magistério, minha avó, principalmente minha avó, mas meus pais também perguntaram, o que você quer, o anel de formatura? Eu falei, não, gravador. E ganhei, e tenho até hoje. Um Philips feito na Holanda, o menor da época. Sabe o que era o menor da época? Um tijolo. Um tijolo, 20 centímetros, microfone não embutido, que eu tinha que ligar, programar, e gravava as aulas, na maioria das vezes, pedindo, claro, licença do Segamarco, o professor Edson Segamarco, José Mota Navarro, Aldo Vanucci, que lecionava introdução à teologia, mas na realidade ele dava história das religiões, e eu achava tudo aquilo maravilhoso. Eu não tinha vocação para taquigrafia, então não conseguia anotar tudo, gravava. Transcrevia, datilografava em 6 cópias carbonadas, ficava com uma delas e distribuía para os 6 grupos, porque a minha classe era a maior da faculdade, que nós fizemos até um movimento para dividi-la. Ela tinha 35 alunos. Porque os outros cursos tinham 18, 9, 20. Que absurdo nós sermos em 35. E fui entregar, em nome da classe, como representante no departamento de educação, todo arrazoado para dividir a classe em 2. Né? Então, 6 cópias, dava uma cópia para cada equipe. E assim foi. Sônia, você, uma época, teve atuação no diretório acadêmico. Né, uma representação estudantil, ao mesmo tempo importante e muito visada pela ditadura militar. Você foi presidente do Centrinho ou do diretório? Dos dois. Dos dois. Do Centro de Pedagogia e do Diretório Acadêmico. E do Centro Acadêmico também. Do Santo Tomás, o Casta e o Dasta. O Casta e o Dasta. A história é a seguinte, nesse 1967, meu primeiro ano lá na faculdade, eu fui eleita no final do ano, no segundo semestre, secretária do Centro Acadêmico. Então, a diretoria desse centro acadêmico, formada por alunas de pedagogia, geralmente 3º e 4º ano, Neuza Tinem, Cecília Caldini, dizer, de uma maturidade acadêmica, ideológica, filosófica, assim, muito grande, que eram realmente pessoas que eu admirava. Então, conviver com esse pessoal, o José Lino, o Zeca, também de filosofia, José Antônio dos Santos. Então, era um aprendizado muito grande para mim. E como aquilo que eu fazia, eu procurava fazer bem feito, alguém ainda dizia, bem feito, viu? Agora vão escolher, vão querer que você continue aí trabalhando. Então, eu fui eleita secretária, mas não por essa diretoria, pelos alunos, porque todos os alunos votavam e tinha vários candidatos e disputa de plataforma de ação. Quer dizer, qual é a proposta dessa chapa, dessa, etc. Então, eu fui secretária, 67, 68.
Daí, em 68, 69, eu fui para o Centrinho de Pedagogia. Era interessante, Centro de Estudos Pedagógicos, era o CEP. Centro de Estudos Filosóficos, CEF. Centro de Estudos Literários, Guilherme de Almeida, CELGA. Centro de Estudos Geográficos, Emanuel de Martoni, CEGEM. E o SEV, Centro de Estudos Históricos, Weinhagen. Né? Ainda não tinha matemática, não tinha esses outros cursos, né? Bem depois. Bom, daí eu fui, então, ser da diretoria do CEP. 68, 69. E 69 e 70, daí eu fui eleita presidente do Centro Acadêmico. Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino, CASTA. Só que, nesse período, o professor Lauro Sanches, que era o diretor em exercício, né, o vice em exercício, o professor Aldo tinha voltado para Roma, ele era o diretor, né, e o Lauro o vice. Então, eu recebo uma carta dizendo que a faculdade só reconhecia uma representação estudantil se fosse através do diretório acadêmico, porque daí tinha as leis do Ministério da Educação, extinguindo o centro acadêmico, a UNE, tudo isso. Eu faço uma assembleia com os alunos e nós decidimos manter os dois. Quer dizer, criar o diretório acadêmico por uma obrigação legal e não extinguir aquela representação que nós considerávamos a legítima, que era o centro acadêmico. Então, quando eu tinha que me dirigir aos alunos, à imprensa, eu era presidente do centro acadêmico. Quando eu tinha que me dirigir ao diretor da faculdade, eu era presidente do diretório acadêmico. E era uma maneira de resistência a essa criação desse diretório, né, que acho que soava até bastante autoritário. Bem, né? Militar, né? Bem militar. É uma denominação assim, bem da hierarquia mesmo, né? E o centro acadêmico, eu acho que era aquilo que representava, né? E quando eu digo representava, nós pensávamos alto. As pessoas que eu admirava, os veteranos acima de mim, e eu também pensávamos alto. Por exemplo, Geraldo Vandré tinha ganho o Festival de Música Popular. Então, vamos trazer o Geraldo Vandré aqui, vamos, com disparada, e para ele falar, vamos. Mas daí um grupo de alunos queria o filme que ganhou o Festival de Cannes, O Pagador de Promessas, e o Anselmo Duarte. Vamos trazer os dois, tá? Em dias diferentes? Não, no mesmo dia. Quer dizer, uma faculdade pequena, do interior, pequena quantitativamente falando, em número de alunos, mas enorme qualitativamente falando. Trouxemos Geraldo Vandré, nada com patrocínio, quer dizer, às custas de mensalidades de alunos, de carteirinhas, de festa junina, esforço pessoal do grupo. Geraldo Vandré e Anselmo Duarte. Um grupo ficou com o Anselmo, ele passando o Pagador de Promessa e discutindo com ele, que tinha acabado de ganhar a palma de Cannes, de ouro de Cannes, né? E outro grupo com o Geraldo Vandré, que foi no salão, na classe e terminou na cantina. Na cantina, o lá Geraldo, no Morrinho. Lá no Morrinho, Isso, cantina antiga, isso. não é essa de hoje. O Geraldo se acompanhando o violão. E todo mundo cantando. Todo mundo cantando, fazendo o coro, e ele cantando músicas inéditas. E eu com o gravador ligado. E daí ele diz, Che Guevara, isso era 67, Che Guevara tinha acabado de morrer, de ser assassinado. Ele diz, essa é inédita. Ninguém ouviu ainda, eu acabei de compor essa semana, e não vou ter gravadora que queira gravar. Tchê, então ele começa a se acompanhar o violão e cantar. Tchê, escuta essa canção, se ela é franca, mas é pouca, se a minha voz fica rouca. E assim ele vai colocando, né? E eu gravo, 67. Eu digo, um dia eu vou entregar para o Fidel. Eu pensei isso em 67. Entreguei 30 anos depois, em 97, quando eu fui para Cuba apresentar minha dissertação de mestrado, e daí foi a transcrição da fita inteira, da entrevista com o Geraldo, etc., em espanhol e em português, primeiro em português, depois pedi para passarem para o espanhol, cópia da fita, etc. E, claro, que eu cheguei de sopetão nas oficinas de Cuba, que é o Palácio do Governo, e sem marcar audiência, nada, e daí quem me atendeu lá, bom, foi assim, eu entro de táxi, daí o táxi tem que discursar muito para entrar mais um pouco, daí eu tenho que descer, fazer uma parte a pé, estava com uma colega, depois a colega fica e eu vou sozinha num labirinto, que eu falei, o que vai acontecer comigo, onde que eu vou parar, né? Daí me atendem, abrem
o pacote lá, o que eu tinha para dar para o Fidel, e daí explicam que ele estava numa audiência com algum chefe de Estado lá que ele não podia atender, mas que o ministro do exterior vinha me atender. O ministro do exterior, que é o ministro do exterior até hoje, que já foi cogitado até para substituir o Fidel num possível falecimento dele, e ele agradece tudo, e uns 2 meses depois eu recebo uma carta desse ministro do exterior, em papel timbrado, tudo isso, dizendo que ele, comandante em chefe, que é o Fidel, ficou muito sensibilizado com o que eu entreguei, com os 30 anos da morte do Che, porque Cuba tinha vários outdoors dos 30 anos, e que na impossibilidade de me atender e de tirar uma foto com ele, ele mandava uma foto dele. Tenho essa carta aqui também, comandante. Sônia, você fez uma referência que você foi para Cuba fazer e apresentou num congresso a sua dissertação de mestrado. Sônia é mestre em Psicologia da Educação e doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. E um mestrado e um doutorado começados e de repente interrompidos, né, por forças de atividade profissional, porque logo depois que a Sônia se gradua em pedagogia, tempo depois ela volta para a faculdade já na condição de professora. Então eu gostaria que você agora caracterizasse um pouco essa sua ida como docente da universidade, inclusive, né, fazendo alguns registros de algumas situações que de repente também nortearam a sua vida de estudante e de docente. Por exemplo, também como dentro da universidade, você também teve greve, já numa condição de professora e depois como diretora. Você fala dos centrinhos, você fala do Paulo Freire, do que ele significou na sua formação enquanto estudante. Depois você vai receber o Paulo Freire e ter um livro, Paulo Freire ao vivo, a 6 mãos, né? Com o professor Aldo Vanucci, professor Vladimir dos Santos e o Paulo Freire. E o Paulo Freire, que é originário de uma participação, de uma presença do Paulo Freire numa sequência de palestras lá no Salão Vermelho do Trujillo. Então, como você fala de uma instituição que em termos de tamanho era pequena, mas qualitativamente ela teve um fôlego extraordinário, então comenta isso um pouco a partir do momento que você começa a ser professora, não é? Em que momentos a sua ação como professora absorveu tudo isso e depois qual foi a sua participação? Porque de professora você foi chefe de departamento de educação, depois você foi vice-diretora da faculdade e depois você foi diretora da faculdade. Então, nessa trajetória crescente do seu espaço profissional, que vai ficando cada vez mais e mais delineado e conhecido dentro da cidade, né? Esse enriquecimento, como é que foi? Não é só a vida e a vida da universidade. Bom, o curso de pedagogia... Da universidade, não. Da Faculdade de Filosofia, embrião da Unisa. O curso de filosofia tinha, na época, do curso de pedagogia, tinha na época 2 habilitações. Orientação educacional e administração escolar. O meu objetivo era ser professora universitária. A parte administrativa, se ocorresse, se desse certo, se fosse possível, mas a docência, sim, era o meu objetivo. Então, eu fiz o curso de pedagogia, essa habilitação dupla, orientação e administração escolar, e logo, a colação de grau foi dia 22 de dezembro de 1970, um dia fácil para mim, fácil de lembrar, aniversário da Maria José Amaral de Barros Ritzmann, a grande inspiradora minha para fazer psicologia em São Paulo. Ela era mestre em psicologia da educação pela USP, uma pessoa em quem eu me inspirei nas aulas, no tipo de aula que eu dava. E então a colação de grau foi no dia do aniversário dela. Bom, dezembro de 70 minha turma cola grau. Em março de 71, eu entro no mestrado da PUC e da USP. Eu fui aprovada nas 2, mas optei pela PUC até pela visão menos behaviorista que a PUC tinha na época.
E a psicologia da USP era essencialmente norte-americana, skinneriana, behaviorista, a PUC um pouco mais humanista, né? E, bom, daí eu estudo um ano, 71. 71 é o ano que eu não sou aluna da faculdade e que eu não sou professora, mas que mantenho o contato com a Maria José, com a Cecília, com a equipe de psicologia da faculdade. E, bom, daí me abre outro caminho. Eu tenho aula em inglês. Bom, essa admissão aí na PUC, eu passo 2 meses, janeiro, fevereiro, carnaval, tudo isso, lendo a bibliografia que eles indicaram como uma possível bibliografia, as perguntas a serem feitas. A partir dessa bibliografia, 5 livros eram em inglês. Eu lembro que era Introduction to Psychology, Clift Morgan. Era um desses 5 livros em inglês e 10 em português. Eu li tudo, resenhei, resumi, etc. Que já foi até um preparo para as aulas que depois eu iria assumir, né? Bom, passei muito bem, psicologia, 9,5. As notas eram todas numéricas, na escala de 0 a 10. E o exame de suficiência em língua inglesa, passei na primeira também. Porque não podia escolher inglês, francês, espanhol, era em inglês. Você vai fazer psicologia, suficiência em língua inglesa. Bom, daí no final de 90, nós estamos em 71, que é o meu primeiro ano de mestrado. No final de 71 aparece um curso na Universidade de Londres, um curso de psicologia, pedagogia, sistema educacional em inglês, um pouco da fundamentação da Lei 5692. Daí nós vamos ver que é cópia da lei inglesa, porque daí eu fico 2 meses na Universidade de Londres, fazendo esse curso, a aula em inglês, a prova em inglês, o trabalho final em inglês, tudo isso. Nós brincávamos que nós estávamos aprendendo psicologia em inglês, porque se tinha que ter uma desenvoltura em língua inglesa, não tanto falar, mas ler, entender e escrever, né? Bom, daí eu volto e vou lecionar no Centro Escolástica, quer dizer, retorno ao Centro Escolástica. Em 71 eu lecionei no Colégio Ciências e Letras e no Centro Escolástica. E daí eu estou, assim, na primeira semana de aula, quando eu volto da Inglaterra, na sala de aula, é uma turma de primeiro colegial, que eu estou lecionando psicologia. Entra uma freira, assim, bate na porta, desesperada. Tem uma professora da faculdade que quer falar com você agora. E ela não quer nem esperar você terminar a aula, está com um táxi aí esperando. E a diretora me autorizou a ficar aqui com a sua classe até você voltar. E eu nunca mais voltei, nem para despedir daquela turma. Quem era? Era Maria José Amaral, dizendo que a faculdade tinha começado os cursos noturnos, tinha ampliado os cursos diurnos, tinha começado artes industriais, técnicas comerciais, matemática, e precisava de um professor de psicologia para 25 aulas semanais. E eles usaram como critério, se fosse possível, residir em Sorocaba. Por quê? Para não pagar ajuda de custo de São Paulo para cá, porque uma grande parte dos professores da Faculdade de Filosofia residia em São Paulo, tinha que pagar hotel, condução. Segundo, se fosse possível, tivesse sido ex-aluna da faculdade, porque daí já conheciam como que era a pessoa, hábitos de estudo, etc. E necessariamente que estivesse matriculada num curso de pós-graduação stricto sensu, não lato sensu. Eu estava no 3º semestre, tinha acabado de chegar na Inglaterra. Então, análise curricular, eu tinha deixado meu currículo na faculdade, preenchi os 3 critérios. Bom, daí a Maria José me resume rapidamente isso. Eu entro na faculdade, vou à reunião do Departamento de Educação, chefiada pelo chefe de departamento, aí, o professor Edson Segamark. Ele olha para mim, nem pergunta se eu aceito nada, ele diz, me dá sua disponibilidade de horário, porque eu tenho que terminar o horário, os outros professores eu já atribuí as aulas. Falei, qualquer horário de manhã, tarde ou noite, qualquer horário. Eu saí, eu não lembro exatamente os valores, precisava pegar a carteira profissional, daí sim os valores seriam fidedignos. Mas eu saí de tipo R$3 a R$. Era Cruzeiro Novo. Era Cruzeiro Novo. Época. Cruzeiro Novo. Bom, 3. Alguma coisa. A aula no Centro Escolástica, no Ciências e Letras, para 15. Meu salário deu um salto. A viagem que eu fiz e financiei por 24 meses, eu acabei pagando antes. E daí o desafio. Eu tinha... Bom,
ter medo de lecionar na faculdade eu nunca tive. Era o meu objetivo, eu me sentia preparada, embora a gente saiba que nunca sabe tudo, que tem que continuar aprendendo a vida inteira. Mas eu falo para os meus alunos, nós temos obrigação de saber muito, embora nunca saibamos tudo. Mas saber muito, por quê? Porque o conhecimento é infinito, você tem que continuar aprendendo, se aprofundando. Mas o grande desafio foi, as classes que eu peguei de pedagogia eram 3º e 4º ano, principalmente 4º ano. A equipe que eu tinha preparado, o trote como presidente do centro acadêmico. Esse foi o desafio. Um trote que era confraternização, foi um churrasco numa chácara que nós conseguimos, foi nos cedida, ali perto do Éden, mas eles me viram, não me viram, eu que estava com o diário de classe embaixo do braço, olha, você voltou, vai fazer uma nova habilitação. Eu falei, não, eu vou dar aula para vocês. E, claro, que eu, no lugar deles, acho que iria estranhar também, né? Quer dizer, uma colega que era colega, aluna, presidente do centro acadêmico, organizou a recepção dos calouros e agora vem lecionar para formandos, quer dizer, 4º ano. E eu fui pedir para Maria José, para Cecília, que eu queria ficar com os calouros, com o 1º ano, eles pegassem os formandos. Não, eles ficaram com psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem, e eu com psicologia social, que era o grande desafio, 3º e 4º ano. Mas, no fim, deu certo. Eles queriam saber se eu sabia, né? Se eu era muito imatura, eles se sentiam cobaia. Mas eu acho que a situação foi muito bem, e a maior parte desses alunos do 4º ano tinha 1,5 vezes a minha idade, às vezes até o dobro da minha idade. Eu tinha 22 anos, de 22 para 23, quando eu comecei minha carreira universitária, e tinha muitos professores formados há muito tempo sem a pedagogia, mas que tinham uma larga experiência no ensino fundamental, chamado ensino primário antigo, depois o ginásio, né? Mas eu sei que venceu o desafio. E depois, aquela carreira que eu fiz como aluna, representante no departamento de pedagogia, depois representante no conselho departamental, na congregação, que eram os órgãos colegiados da época, eu comecei como professora, representante dos assistentes. É claro que fui contratada como assistente. Representante dos assistentes era a chefia, o departamento de pedagogia, o conselho departamental e a congregação. A congregação, eu creio que nunca deveria ter acabado. Eu sei que a estrutura da universidade, da Unisa, é outra, mas era o momento da reunião de todos os professores, dos dirigentes, das grandes discussões acadêmicas. E daí eu fui sendo representante em todos esses órgãos. Na congregação, todos os professores participavam. E não me passava pela cabeça a experiência administrativa. Embora, eu acho que por causa dessa minha organização, que eu aprendi muito nos 11 anos lá do Centro Escolástica, né? Fazer os relatórios comparativos, avaliação, foi uma gestão, eu acredito que bem democrática, ouvia as situações as mais opostas, as opiniões as mais opostas ao que eu pensava, mas ele tinha direito de voz e voto, né? Então, era até checar, pôr em prática aquilo que você acreditava de ser a verdadeira democracia e o livre direito de opinião, e a universidade como a universalidade de pensamento, né? Mas foi um aprendizado. Às vezes a gente lê, mas não vive isso, né? Mas daí foi a suplência na chefia do departamento, a vice-direção. A vice-direção, eu fui convidada pelo professor Aldo para ser me candidatar como vice-diretora dele. Fizemos um esboço de plataforma de ação. Foi a gestão 80-84. De 84 a 88, ele se recandidatou. E eu não quis. Eu quis voltar à sala de aula e não perder esse contato. Embora, como vice-diretora, eu conservasse também algumas aulas, mas eu queria maciçamente mergulhar. Agora, é interessante, eu não fui candidata à direção da faculdade. Não me candidatei, não fiz plataforma de ação, não queria. Fizeram a lista tríplice, eu despontei lá em primeiro lugar. E daí? Daí os professores pediram uma reunião. Você aceita? Eu falei, só se eu fizer um plano de ação e apresentar para vocês. Daí fiz, junto com o Araldo, porque tinha que ter um vice, professor Araldo Fernandes Gardenal,
Fiz, o pessoal concordou, daí vai o nome para o bispo. E eu tranquila. Falei, se ele escolher, escolheu, se não escolher, não escolheu. Seria a primeira mulher a dirigir a faculdade, que foi dirigida só por homens e uma grande parte padres. A primeira ex-aluna, bom. E daí soube que Dom José Lamberti andou sondando academicamente, familiarmente. Até freiras do centro escolástico me contaram, né? Eles consultavam. Consultaram, e daí fui nomeada. Tinha de 38 anos para 39. Eu me sentia jovem naquela época. Jovem que eu digo assim, eu imaginava diretor acima dos 50, né? Para ser diretora de uma grande parte de professores, meus ex-professores. E outros que não tinham sido meus ex-professores, mas que eram peças sagradas assim de Sorocaba, o professor Tortello, né? E daí, com calma, sabedoria, proteção divina, que eu sempre pedia, que eu ousasse, mas não me excedesse. Que eu cedesse, mas não fizesse injustiça, né? E passei pelas situações as mais diversas. Essa greve de professores, foram 2, mas por quê? Porque, como vice-diretor, eu assinava cheque. Porque ainda o diretor da faculdade tinha essa posição financeira dentro da instituição. Mas como diretora, não, porque daí a Fundação Dom Aguila, a entidade mantenedora, delimitava todas essas situações. Embora eu aprovasse o balancete da Fundação, fui aprender análise de balanço para ver previsão orçamentária, execução orçamentária, e fizesse parte do Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre, mas assinar cheque não. E então teve uma defasagem, alunos que abandonaram a faculdade. Bom, a receita foi menor. E os professores entraram em greve e eu dizia, olha, não é uma situação confortável para mim, mas entendo a situação de vocês. Eu espero que também não dure muito. Espero que a gente consiga negociar, que a fundação consiga algum empréstimo, etc. Mas eu me lembro de uma repórter do Cruzeiro do Sul, que depois foi assessora de imprensa da Uniso, Bernadette Marques. Ela chega para mim e diz, diretora, no corredor em frente à diretoria, diretora, e daí? A greve dos professores, como dizendo, quero ver o circo pegar fogo, né? Eu falei, olha, não foi a primeira, talvez não seja a última, estamos contornando. Daí um outro repórter, né, de um outro órgão da imprensa aqui falou, mas você responde com essa calma, né? Eu falei, olha, eu aprendi a respeitar a profissão de jornalista. Eu sei que teve uma primeira dama aí que falou, odeio jornalista. Você lembra, Ruth Cardoso? Bem depois, né? Odeio jornalista. Eu não odeio jornalista, eles estão na profissão deles. De conseguir a informação, só não precisa chegar rindo e dizendo, e daí, a greve continua, eu acho que daí é diferente. Mas eu nunca me neguei a atender repórter nenhum, rádio, jornal, televisão estava no começo. E nem a fornecer informações, e nem dizer não tenho nada a declarar, não quer atender, não tenho nada a declarar. Ao contrário, eles acompanhavam todo o movimento, seja a Semana Cultural, que foi um momento importantíssimo da faculdade, seja a greve, ou sejam essas pessoas aí que você se referiu, Franco Montoro, Lígia Fagundes Telles, Paulo Freire. Claro que, mesmo no período que eu estava na direção, a faculdade já tinha um aval perante essas pessoas pela direção anterior do professor Aldo, aquela que eu tive a honra lá de compartilhar, né? E o Paulo Freire foi uma experiência maravilhosa. A Elza, a primeira mulher dele, era viva e vinha junto. O projeto chamava Vivendo e Aprendendo. E eu gravava, agora não com aquele gravadorzinho pequeno, mas agora coordenando o departamento de audiovisual, que hoje chama Multimeios. Gravava para ter o arquivo sonoro, e a faculdade não tinha filmadora, a intenção era filmar, mas gravei todo o ciclo de debate com o Paulo Freire, com a Lígia Fagundes Telles. Qualquer dia, por curiosidade, eu vou ver se isso foi preservado ou foi destruído. Eu tenho até medo de checar. De checar, porque as transparências que eu escrevi... Eu perdi todas. Eu perdi todas. E nem fui consultada se aquilo era importante. E ainda, cinicamente, me falaram, extraviou, professora. Extraviou quando mudou do campus Trujillo para a cidade universitária. 30 conjuntos de desenho sobre a Gestalt, desenhados um a um, com a caneta Oxford, que era a caneta de fazer mapas, né? Colorido, e jogar no lixo.
quem teve a autoridade, se autoconcebeu aí como autoridade para decidir se aquilo ia jogar no lixo ou não? Tem muitas coisas que me deixam indignadas até hoje e eu não escondo de ninguém. Essa é uma. E, bom, eu sei que tanto eu aproveitava o Paulo Freire ao vivo, tendo lido os livros dele lá desde 1967, quanto a convivência com a Elza, que foi a grande colaboradora, crítica, que lia os manuscritos do Paulo Freire e opinava. Até providenciar condução, café da manhã, almoço. Então, era uma mistura dessas funções todas, né? E depois eu faço, assim, trabalho 2 meses e meio, quase 3, diariamente, transcrevendo todas as fitas e, às vezes, até escrevendo algumas frases, porque quando Paulo Freire explica o método dele de alfabetização e vai falar do tijolo, das famílias silábicas, ele diz, olha, neste slide, vocês estão vendo? Eu digo, neste slide que está aparecendo a palavra tijolo, às vezes eu fui transformando a linguagem falada para a linguagem escrita. Daí o professor Aldo faz a primeira revisão, Paulo Freire faz a segunda e concorda com a publicação. Paulo Freire ao vivo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Sorocaba. Editora Loyola. Sônia, você falou en passant agora sobre a Semana Cultural. Eu acho que muitas coisas marcaram o seu período como diretor. A organização do trabalho, esse espaço de circulação, essa presença sua, e não uma presença centralizando o trabalho, mas a presença de quem quer estar no dia a dia, no cotidiano, para saber realmente como são as coisas, para melhor atendê-las. Então, nesse tempo que você administrou a faculdade, com tanto trabalho, com tanta coisa inovadora, com iniciativas, com esse desprendimento de ir pensar na refeição, no transporte, no café da manhã, mas sem perder a perspectiva acadêmica, você diria que, digamos, a maior representação do seu trabalho como diretora foram as Semanas Culturais? Preciso pensar. Esse evento foi grande, eu não sei se foi o maior. Eu acho que o maior foi um movimento para transformar, para voltar os cursos de 3 anos a 4 anos. Ou os dois igualmente importantes. Olha, a Semana Cultural, ela nasce de uma ideia de fazer um evento em que pudesse trazer novidade para alunos e professores da faculdade. Porque existiam as semanas de estudo restritas aos cursos, semana de História, de Letras, de Geografia, que eram excelentes. Mas muitos alunos e até professores comentavam, olha, eu sou professor de Geografia, eu participo da Semana de Estudos de Geografia, mas não sou dispensado para participar da Semana de Estudos de Letras, e às vezes tem uma palestra que me interessa. Então eu lancei essa proposta no Conselho Departamental e na congregação, dizendo, se nós concentrássemos todas as semanas de estudo numa única semana, seria, por exemplo, a 5ª Semana de História, a 9ª de Filosofia, mas numa única semana, com inscrições prévias, para não dar aquele tumulto. Mas quem poderia se inscrever numa palestra de filosofia poderia ser qualquer professor e aluno da universidade, não necessariamente um estudante de filosofia. Para uma palestra de matemática, poderia ser um aluno de história que se interessou e ia havendo todo esse revezamento, esse rodízio. O Conselho Departamental aprovou, levada a ideia para a congregação, naquela época, 100 e tantos professores aprovaram, e o pessoal arregaçou as mangas, porque o orçamento era pequeno e dependia muito de trabalho do corpo docente e discente juntos, né? Não de uma diretoria só, mas de uma grande parte, de uma comissão organizadora de 30 pessoas, né? E todas efetivamente trabalhando. E também ela teve sucesso porque nós consultávamos os alunos. Cada chefe de departamento consultava todos os alunos do seu curso. História, Geografia, Matemática, Letras, Pedagogia. Que filmes vocês gostariam de assistir? Que palestras vocês gostariam de ter? Com que palestrante? Com que assunto? Tudo isso. Então, nós tentamos ao máximo atender.
Então, quando alguém dizia, eu quero que venha a Madalena Freire, nós conseguimos a Madalena Freire, autografando o livro, um dos livros dela, A Paixão de Conhecer o Mundo e outros. Bom, daí eu sim fui bater as portas das empresas, porque só o orçamento da faculdade, o orçamento que a Fundação Dom Aguirre tinha adotado para a Semana Cultural era insuficiente. Então, tive patrocínio, sim, em dinheiro e em espécie. Hotéis que deram estadia grátis, restaurantes, tudo isso. Mas nós chegamos, assim, a ter 18 atividades por dia, porque era manhã, tarde e noite. E o que eu chamo de uma atividade era a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. O que eu chamo de outra atividade era o Coral da Boca para Fora de Tatuí. A outra atividade era os dirigentes de Aramar discutindo com físicos que eram contra o projeto de uma maneira bem objetiva, a favor e contra Aramar, e todo um esquema de segurança. Uma das atividades era o debate de todos os candidatos a prefeito de Sorocaba. Eu acho que foi o ano que o Panuzzi foi eleito. Ele foi eleito no final de 88. De 88, o mandato começou em 89. Se eu não me engano, eram 6 ou 7 candidatos. E um deles tinha confirmado presença, tinham feito o regulamento desse debate em conjunto. Quem seria a moderadora, professora Marilda, e de antropologia. Então, e um deles, que era considerado da continuidade, falta no dia e manda uma carta justificando e fazendo alguma crítica. Eu leio a carta na íntegra. É uma vaia imensa, não sei se você estava lá e lembra disso, e eu consigo cortar essa vaia imediatamente. Eu digo, olha, eles estão aqui como convidados. Eles merecem todo o respeito nosso, os presentes e os que estão argumentando algum motivo pela ausência. E se não houver esse respeito e essa interrupção de vaia, eu suspendo imediatamente o debate. Silêncio absoluto, tá? Porque era vaia para um, palma para outro. E eu acho que não era o momento, o debate nem tinha começado, né? Estavam vaiando aquele que estava ausente. E então, eu falava na época, na reunião de congregação, uma afirmação que eu vou repetir agora e que não era demagogia, era o que eu sentia. Eu sempre me orgulhei do corpo docente dessa faculdade. Embora alguns não tivessem o título de mestre e até hoje não têm, mas a graduação que eles tinham feito, a trajetória pessoal de enriquecimento, era alguma coisa que às vezes até hoje o recém-mestre não tem esse cabedal, essa bagagem. E eu acho que isso repercutia, porque o pessoal trabalhava sábado e domingo, fazendo contatos, ajudando a fazer o programa, organizando. Nós tínhamos um esquema, eu tinha um controle dessas 18 atividades total. Que professor ia entrar em que sala de aula, com quais 2 alunos que iam ajudar a controlar a presença, achamos uma maneira de controlar a presença, porque tinha certificado, eles tinham uma ficha, destacava lá uma parte, punha dentro de uma urna, não era assinatura e nem presença chamando. Os debates eram interessantes e era tudo muito variado, desde palestras literárias até os animais peçonhentos do Quinzinho de Barros e os biólogos do Quinzinho de Barros fazendo a palestra lá, porque tinha o curso de ciências, que era a licenciatura curta e depois matemática, né? Agora, eu também peguei um período, eu sempre fui favorável aos cursos de 4 anos, às licenciaturas e aos bacharelatos de 4 anos. Mas eu peguei um período em que os cursos eram de 3 anos. Eu fiz todo um estudo, até em termos financeiros, com a Fundação Dom Aguirre, para os cursos retornarem a 4 anos, e retornaram. Então, eu acho que foram muitos aspectos, mas se a gente destacasse, eu acho que esses 2, as semanas culturais, com uma participação muito grande de alunos, ex-alunos, professores, funcionários, e o estudo da matriz curricular, retornando aí aos 4 anos. E eu lembro que eu repeti uma frase do professor Aldo, que às vezes tem algumas frases dele que eu gosto demais e cito que é dele, mas uso. Esta faculdade tem a vocação histórica pela qualidade.
E outro dia eu falei essa frase, substituindo faculdade por universidade, num debate em que eu era contrária ao que estavam sendo discutido. Eu acho que nós temos a vocação histórica pela qualidade. E a atividade fim da universidade é a docência, a pesquisa e a extensão. Atividade fim. A atividade meio é o suporte financeiro. Não abro mão disso. Sônia, quando você comenta essas questões todas, né? Então, são momentos, é uma história de mais de 30 anos dentro da instituição, né? Como docente, este ano eu completei 35. 35. Como docente. Desde aluna, 67, 2007. 40 anos. 40 anos. E como frequentadora dos cursos ainda do colegial, 43. É isso. Você, então, passou por etapas diferentes da universidade, em várias instâncias. Chegamos na fase de transição de faculdade para a universidade. Quer dizer, muita dessa história que você contou, desses fatos, dessa história da educação e da instituição, fazem parte da minha vida também, né? Como estudante, como professora, né? Então a gente é contemporânea, aliás, desde os 8 anos, 9 anos, lá nos tempos de Santa Escolástica. Então, chegamos à época da transição de faculdade para a universidade. Eu tenho, assim como princípio, que não teria uma universidade de Sorocaba se não tivesse havido uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nos moldes que foi. Não é? A Uniso é a primeira universidade que se instala na cidade. Evidentemente, né, num outro momento de expansão do ensino superior, com políticas nacionais de educação nem sempre tão criteriosas, né? Então, a gente tem uma expansão, em alguns aspectos, absolutamente aleatória do nível superior no Brasil. No caso de Sorocaba, a Uniso vem, né, num desdobramento, numa expansão da antiga Faculdade de Filosofia, num projeto que o professor Aldo tinha já há algum tempo, quer dizer, ele é, digamos, um mentor. Da realização da instituição Universidade de Sorocaba. Lógico que uma transição dessa envergadura não se faz apenas pelo trabalho de uma pessoa. E houve uma demanda até excessivamente demorada, não é, para essa transformação, com o MEC, comissão interlocutora, algumas questões internas sérias dentro da faculdade, de uma resistência, uma questão de o processo, a forma como o processo se encaminhava, e você também fez parte desse momento. Você fez parte da comissão da faculdade que recebia e que fazia essa interlocução com o pessoal do MEC. Então, é um momento de transição, não foi durante o período muito pacífico, ou pacífico como se esperava ser, não foi um avanço automático, não é? Quem viveu essa época sabe que foi, em alguns momentos, extremamente conflituosa. Como você enxergou? Quer dizer, você esteve, mais uma vez, junto ao grupo que discutia e que fornecia as informações, não é? E que lia os relatórios, tanto os que vinham dessa comissão como aqueles que eram encaminhados para a comissão. Como você viu essa transição, essa questão conflituosa, como aconteceu em alguns momentos? Bom, vamos ver algumas datas. Eu assumi a direção da Faculdade de Filosofia 15 de março de 88. 15 de março de 1988 para mandato de 4 anos. Até 15, igual data de 92. E no dia 15 de março de 88, o professor Aldo assume a presidência da comissão do projeto Uniso, que foi da Fundação Dom Aguirre, depois a comissão municipal, o professor Aldo era o presidente dos dois, e essa comissão, desde o início, eu, estando na posição de diretora da faculdade, estando como diretora,
era membro quase que nato dessa comissão, porque muitas providências tinham que ser tomadas por quem na época estivesse respondendo pela faculdade. Então, eu participei de 88 até 94, quando a universidade se instalou efetivamente. Então, nós chamava Comissão Organizadora do Projeto Uniso. E como a estrutura organizacional da Fundação era um pouco diferente da de hoje, da Fundação Dom Aguirre, então eu respondia pela direção da faculdade, era conselheira da Fundação Dom Aguirre e era membro da comissão do Projeto Uniso. Tinha atribuições diferenciadas nessas 3 instâncias administrativas. E a cada reunião com a comissão do Conselho Federal de Educação, que foi designada para acompanhar esse projeto da Uniso, nós tínhamos, como a comissão dizia, tarefas. Mas a minha tarefa não era só de opinar, mas era de realizar. Reuniões com os professores, discussão de documentos, fornecimento de dados a respeito da faculdade, dados acadêmicos, pesquisas em andamento, eram poucas, mas tinham. Os inícios dos cursos de pós-graduação lato sensu, que começaram nesse período que eu estava na direção. E, claro, as resistências, professores que me procuravam fora de reunião, lá na diretoria, dizendo: eu tenho medo que com a universidade eu seja despedido, porque eu não tenho título, ou então eu sou mestre, mas não sou doutor, ou então eu sou mestre, mas não tenho pesquisa realizada, mas me entrego totalmente à docência e faço o melhor possível como docente. E eu me baseava numa afirmação dita várias vezes para quem estava nessa comissão, e tem professores que estavam e que estão até hoje na Uniso: olha, ninguém vai ser mandado embora. A universidade vem para otimizar, a palavra usada era otimizar o que a Faculdade de Filosofia tem, ou a Facas, que eram 2 faculdades, né? Embora a filosofia tivesse mais cursos, mais alunos, etc., na época. Facas era a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, também da Fundação Dom Aguirre. E eu fui conseguindo vencer as resistências. Quando colocava o assunto nas assembleias, nas reuniões de congregação da faculdade, as pessoas aos poucos iam confiando. Essas pessoas que de início fizeram uma oposição radical já não eram tão opostas, já perguntavam o modelo da universidade como é que ia ser, que surgia: vai ser comunitária, não estatal, é pública, mas não estatal, mas é comunitária. Então, começou a se delinear o perfil dessa universidade, discutida aí tantas vezes. E foi o período que eu trabalhei 12 horas por dia, esses 4 anos. Não me arrependo. Brincavam comigo se eu ia cobrar hora extra posteriormente. Eu falei: não, eu normalmente não me arrependo de nada. Eu tomo umas decisões bem pensadas para não haver arrependimento. Estou falando isso porque o último BIC, que era o Boletim Interno de Comunicação, que foi o antecessor do Uniso Notícias, eu digo, foi o período, acho que mais produtivo da minha vida, onde eu trabalhei 12 horas por dia, sem ficar doente, sem me cansar, feliz com o que eu fazia, porque 8 horas não dava. 8 horas eu era diretora da faculdade. E os relatórios da comissão, o que tinha que preparar, o que tinha que mudar, as propostas de regimento, de estatuto, as linhas de pesquisa, estavam nascendo as linhas de pesquisa, tomavam mais 4 horas por dia, né? E então eu acho que foi através do diálogo, através da valorização do corpo docente, que para mim não era demagogia, mas era o que eu pensava, que muitas resistências foram diminuindo. Acho que se elas nunca acabaram, mas foram diminuindo. E, por outro lado, a Fundação Dom Aguirre, com uma situação bastante sólida na avaliação da comissão interlocutora, de que poderia comportar a universidade. Um dos relatórios era o relatório da saúde financeira da instituição. E eu tenho o relatório 3, que era o relatório acadêmico, as linhas de pesquisa, realmente eu colaborei redigindo boa parte desse relatório. Todos paravam em pé. Quando eu digo paravam em pé, eu quero dizer de 250, 300 folhas para mais. Tenho aqui vários deles, porque
como conselheira da fundação, nós recebíamos, ou como membro da comissão, e eu guardei. Eu achava que isso era um documento histórico. Evidentemente, os originais estão todos na Uniso. Mas eu me sentia até honrada, orgulhosa de ter isso. A carta consulta eu tenho na íntegra. A carta consulta, que algumas pessoas pensam que é uma carta, é um documento de umas 500 páginas também, que é o pedido que a instituição faz ao Conselho, ao Ministério da Educação, do Conselho Federal, para que se desencadeie o processo de transformação em universidade. E vou fazer uma afirmação que eu nunca fiz para ninguém nesses 12 anos da universidade. E, para decepção minha, a universidade se instala com 22 docentes demitidos. Sendo que o próprio coordenador do projeto afirmou em reunião de congregação que tem ata, que ninguém ia ser demitido. Eu empenhei a minha palavra, que não colocassem resistência à universidade, porque eles iam continuar aqui e nós iríamos conseguir otimizar o que a faculdade tinha de bom e melhorar e construir de uma maneira melhor o que a faculdade tinha de mal, de ruim. E esse é o motivo pelo qual eu decidi nunca mais exercer função administrativa na Uniso. Como docente, eu faço o melhor que eu posso, mas cargo administrativo, eu digo, eu acreditei. E eu empenhei minha palavra que ninguém seria demitido com o início da universidade. 21 que fosse seria muito, mas 22 foi demais. A gente gostaria, você é uma pessoa extremamente organizada, nós estamos no ambiente da sua casa. Você falou do BIC, Boletim de Informações, que a gente tinha na faculdade. Você falou da carta consulta, você falou de cópias de documentos. Então, você tem um acervo aqui que eu acho que poucas pessoas têm a respeito, não sei a respeito de quantas coisas, mas da universidade, da faculdade, você tem muita coisa. Alguma coisa muito curiosa, assim, que você tenha guardado? Porque a gente sabe que você tem material, apostila, formulário, programas de semanas culturais, né? Quer dizer, a gente sabe que tem de uma maneira muito bem organizada, né? Alguma coisa, assim, é muito curiosa? Eu acho que são muitas curiosidades, ou esse primeiro certificado de curso de extensão cultural de 1964, mas eu estou me lembrando agora de um jornal que o Centro Acadêmico fez chamado O Momento. E o Momento era baseado numa música também, do Edu Lobo, dos festivais de música da Record, que dizia, parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Edu Lobo, Ponteio. Ponteio. Então, O Momento era o nome do jornal que, parado no meio da faculdade, sentia chegar o momento. E também começa em 67, eu entro lá como caloura, ajudando a datilografar, que eu datilografava muito rapidamente, em stencil, já tinta, para imprimir o momento, etc. E foram 2 ou 3 números, pelo menos eu tenho 2 ou 3 números, porque muitos materiais eu deixei arquivado no Centro Acadêmico. Eu achava que lá era o lugar, achava e tenho certeza que é o lugar ideal para esse acervo. E depois também esse acervo está todo meio que perdido, alguma coisa jogaram, bom, não sei. Então eu deveria ter guardado até mais aqui em casa, mas tenho 2 ou 3 exemplares. E um deles, esse exemplar que eu tenho é meio raro, porque ele foi inteirinho picado e jogado na descarga do vaso sanitário do Trujillo no banheiro do andar térreo, do lado da sala dos professores. Foi assim, nós distribuímos para os alunos da faculdade o momento com uma página escrita: obrigado, senhor ministro, por tudo que o senhor não fez pela educação nacional. E o ministro era o Tarso Dutra. E esse jornal foi parar lá no quartel, no 7º Batalhão, Divo Barsotti. Meu Deus. Eu estou assistindo a aula da Maria José Amaral, de Psicologia, bate na porta. O presidente do Centro Acadêmico está aqui? Ou alguém do Centro Acadêmico, eu não sei. Não era presidente nessa época. Mas, bom, pedem o meu nome.
E ela diz, tá. Daí ela vira para mim e diz, vai com calma. Porque acho que ela já desconfiou, né? Daí eles vieram mostrar, porque eu estava lá, secretária, datilógrafa, mostraram. Eu falei, não, eu acho que isso daí é uma como é que se diz, quando não é verdadeiro, uma montagem. O centro acadêmico não fez isso, né? Mas o momento não é daqui, é. Falei, mas o senhor quer ver o jornal que nós colocamos? Peguei um exemplar do Momento e onde estava aquela página? Obrigado, senhor ministro, estava OEA, mais uma peça do Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, etc. Eu falei, isso nós distribuímos para os alunos. Se alguém... Está me fugindo a palavra. Mas se alguém... Alterou, né? E eu não posso responder por isso. O senhor quer que eu chame a diretoria inteira desse jornal, etc. Esse não é original, nós entregamos. Eles agradeceram e foram embora. E olha, se tivesse medido pressão arterial, batimentos cardíacos, etc. Eu tenho os dois aqui, o OEA e o OEA. Só que o OEA tinha 5 exemplares e obrigado, senhor ministro, que tinha milhares de exemplares, que era o que a gente queria dizer, tudo que ele não fez para a educação nacional. Mas eu acho que era um período de ousadia, né, de você escrever o que pensava. Então, depois passamos pelo governo militar, mas hoje, entre tantas situações que o Brasil piorou, mas eu acho que essa da liberdade, de você falar o que pensa e não ter que responder para um policial que você pensa desse modo, eu acho que pelo menos isso o Brasil conquistou, né? Sônia, você falou aí da música Ponteio. E então, eu acho que a gente já pode ir encerrando, apesar de você ter provavelmente muito mais coisas para dizer e para mostrar, mas música é uma paixão sua, né? Quer dizer, a Sônia, não a Sônia professora, a Sônia diretora, né? A Sônia mulher, é mãe de 3 filhas, tem um marido que é professor ao seu super companheiro, um neto de 1 ano e adora a música e adora a arte. E qual é a sua arte preferida? Bom, 15 anos eu estudei piano. E eu estava, o que corresponde ao último ano do conservatório, para obter o diploma de piano. E daí eu entrei na faculdade, era 67, e eu tive que fazer uma opção. Eu estudava de 4 a 5 horas por dia. Toda a técnica minha do piano foi para a máquina de escrever. Eu me lembro que Você ficou ligeira na máquina. Eu me lembro que na diretoria ainda eu fazia assim, eu cruzava, na máquina de escrever eu cruzava, né? E alguns professores, era uma máquina portátil, período da direção, período pré-computador, então quantos memorandos, ofícios, era tudo na máquina, depois eu dizia, agora digitem o papel timbrado, o oficial, mas está redigido aqui, né? Então, daí eu tive que fazer uma opção. Eram 4 a 5 horas de estudo por dia de piano. Mas eu não queria ser pianista. É que eu gostava, já estava tocando Bach, Beethoven, Chopin, que é o meu compositor preferido, Mozart. E também, como aluno da faculdade, tinha aula de manhã, então de manhã na faculdade, teria que estudar a tarde inteira, e os livros tinha que ler à noite. Eu digo os livros e não os capítulos, porque você... E a Dulcina, que é a coordenadora e idealizadora desse projeto, foi minha colega de classe aos 4 anos da graduação em pedagogia. Era Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho de uma semana para outra, o Emílio de Rousseau de uma semana para outra, a Paideia, os poemas pedagógicos de Macarengo. Bom, não dava. Não dava para fazer bem as duas situações. Ler tudo isso, escrever, assistir a aula, gravar as aulas, transcrever e estudar 5 horas de piano por dia. Eu falei, o que eu quero ser? Professora universitária, o que eu vou deixar o piano? Aí foi um caos. A minha mãe é formada em piano, professora de piano particular, professora particular de piano e formada no Conservatório de São Paulo, formatura no Teatro Municipal de São Paulo, com 2 peças, uma de Albêniz, e o Estudo Revolucionário de Chopin, gravadas em disco, tudo, e a filha, com o piano ali, que estava prestes a se formar professora de piano, vai largar o piano. Só que ela não era minha professora. A professora era uma amiga dela, porque ter aula com ela não dava certo. Eu tinha que
me trocar, me aprontar, pegar a pasta dos métodos e ir ter aula com a professora Carminha. Carminilde Madureira Mone. Viva, e que foi professora das 3 filhas minhas, professora de piano, das 3 também. Então, ali dava certo. E daí, era o inconformismo das 2. Então, venha a cada 15 dias, então venha quando der. Mas eu sabia que eu não ia mais. Eu queria as passeatas, as manifestações em São Paulo, o centro acadêmico, bom, e as aulas, claro. Mas ficou uma paixão muito grande pelo piano. Eu não consigo viver sem os discos clássicos. Eu gosto de outros estilos de música, mas os clássicos não podem faltar. E agora eu estou conseguindo realizar o que não foi possível antes. Acho que por questão de tempo e até por questão financeira. Ir a São Paulo várias vezes assistir concertos e agora não ir só a São Paulo. Tomar um avião e ir para Manaus, tomar um avião e ir para o Rio de Janeiro é uma extravagância, eu acho que é. Mas imagina que eu me inspirei em Titilo Matarazzo. Eu lia que o Titilo, o Francisco Matarazzo, né, diretor do grupo Matarazzo, etc., estava estreando uma ópera no Scala de Milão. Ele tomava um avião, ia no Scala, assistia a abertura da ópera, voltava para São Paulo para o trabalho dele. E eu brincava com o senhor, falei, um dia eu vou fazer isso. E há um pianista que eu admiro muito, que é o Arnaldo Cohen, e que, para mim, ele é o número 1 do Brasil. Empatado ou superando, eu acho que é o Nelson Freire, que tem mais marketing, embora seja excelente. Mas o Arnaldo comunica mais, o Arnaldo é professor doutor, professor no mestrado e doutorado em piano. Bom, e eu comecei a assistir todos os concertos que ele tocava em São Paulo. Mas daí dava para ir no Rio, a ponte aérea não era tão cara, financiava a passagem, ou usava as milhas Smiles. Dá dó de usar umas milhas Smiles que dá para ir para o exterior, para ir para a ponte aérea. E um dia ele foi para Manaus e era, acho que um Corpus Christi, uma quinta-feira, e sexta a faculdade tinha colocado recesso. Eu falei, Alceu, vamos conhecer o Teatro de Manaus, o lendário Teatro de Manaus, num concerto do Arnaldo Cohen com uma composição brasileira, concerto para piano e orquestra de Ekel Tavares. O Ekel é considerado o Chopin das Alagoas, né? E lá fomos. E o Arnaldo fica muito admirado, fica muito reconhecido dessa admiração. Tal é que deu o e-mail particular dele, eu me comunico com ele, esteja onde ele estiver, nos Estados Unidos, em Montevidéu, que ele teve há 15 dias atrás. Esse eu falei, Arnaldo, não dá. Eu tenho muitos trabalhos e provas para corrigir, esse período não dá, embora Montevidéu vai em 2 horas, assiste concerto e volta, né? Mas, e daí, só uma curiosidade, eu levei puxões de orelha da minha orientadora de mestrado, que foi a mesma de doutorado. Acho que a orelha chegou aqui. Por quê? Em 2003... Não, o puxão de orelha foi no doutorado. Em 2003, quando eu defendi o doutorado, e ela tinha sido minha orientadora no mestrado, então ela sabia que eu me proponho a fazer algo, eu faço, dou conta dos prazos, eu parei as análises. Projeto final, imagina, eu defendi o doutorado em outubro de 2003. Depositei dia 1º de agosto. Tinha que depositar com 60 dias de antecedência. E parei de trabalhar na tese janeiro, fevereiro e março. Ela ficou desesperada. Falei, pode deixar. Abril, maio, junho e julho, eu dou conta de tudo. O que eu fiz? Fiz uma pesquisa para o Arnaldo, sem ele pedir. Janeiro, fevereiro e março. Fui a São Paulo, Casa Manon, Irmãos Vitali, passei e-mails, o Alceu ajudou para várias importadoras de partituras, porque ele está num projeto de fazer o 2º disco brasiliano. O 1º disco brasiliano está ali. Um CD clássico com compositores brasileiros, mas o primeiro que ele fez, comemorando os 500 anos do Brasil, eram todos compositores falecidos. Excelentes, Radamés Atli, Villa-Lobos, Carlos Gomes, tá? Chiquinha Gonzaga. Mas agora ele quer os compositores clássicos vivos. E ele falou que ele tem que realizar uma pesquisa, porque os mortos ele pesquisou na Biblioteca de Washington, na Biblioteca Nacional, partituras que ele tinha, acervos de universidade. E eu falei, eu vou ajudar. Eu consegui 200 e tantas partituras e levantei a biografia dos compositores vivos e mergulhei nisso 3 meses, fora as aulas, mas assim,
período integral. Parei o doutorado. Depois entreguei para o Arnaldo, que ele não sabia como agradecer, porque ele até conseguiu imaginar o custo de não só de levantar os dados, de comprar as partituras. Partituras importadas do Japão, da Alemanha, Darmstadt, na Alemanha, Estados Unidos, eu listei tudo isso. Você viu? Vi. Você viu. E por quê? Porque as editoras brasileiras não estão reeditando as partituras de autores clássicos brasileiros. Tem que editar no exterior. Aqui as editoras dizem, tira xerox das partituras. É um absurdo. A gente fala do xerox dos livros, xerox das partituras, né? Então hoje a minha situação é assim. Toco muito pouco, eu gostaria de tocar mais. Não vejo a hora de me aposentar. Olha, gosto do que eu faço. Eu sinto que eu tenho gás, eu acho que para muitos anos ainda na sala de aula, que eu digo falar sem sair cansada, ficando em pé 8 horas, 4 de manhã, 4 à noite e tudo. Mas 35 anos de magistério universitário, 35 anos na Uniso, fora, né, os 10 anos na FEFIS, os 33 anos na PUC, simultâneos, e 1 ano no ensino no Centro Escolástico e no Ciências, né, então dá 36 de magistério. Eu quero fazer outras situações, outras coisas. Todas essas gavetas são arquivos de jornais, são mais de 20 mil recortes. Estão parcialmente organizadas. Eu quero terminar de organizar, digitar todo o índice. Muitos eu uso com os alunos em sala de aula, principalmente necessidades especiais, o que está nos livros, o que estão nos jornais, o que está nos jornais. O que eu vou fazer com isso? Aposentada? Não sei, posso até doar para alguma instituição, para alguma universidade que queira, mas eu também tenho vontade de me aposentar para ficar livre nesse sentido. Tem um concerto aqui, seja do Nelson Freire, do Arnaldo, tá, então vamos. Precisa financiar? Precisa já usar milhas mais? Precisa. Não dá para ficar em hotel? Vai e volta. Quantas vezes nós saímos do Santos Dumont no Rio, fomos direto para o Teatro Municipal, assistimos o concerto cumprimentando o Arnaldo, ele nos convidou para jantar ou para almoçar, eu digo, não, olha a passagem de volta, está marcada. Sabe, quer dizer, o dinheiro era para aquilo, era para ver o concerto, mas aquilo me alimenta por muitos meses, eu digo até o próximo concerto. Sônia, a gente agradece, né, toda essa disponibilidade sua, essa memória fantástica que você tem, daria para a gente ficar muito mais tempo, né, mas a gente também tem que pensar nas questões técnicas, né? Eu acredito que tem um registro muito, muito criterioso da sua vivência, né, da história da educação em Sorocaba, no recorte Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Uniso. Agradecemos de coração tudo, que você continue com esse gás, com esse seu hobby de paixão, que você consiga realimentá-lo cada vez mais, mas protela a aposentadoria, tem muita coisa para fazer ainda.